Que satisfação pela segunda vez no ar, no nosso podcast Lei e Vida, muito bem ambientada, mais experiente, mais acostumada e muito mais contente de estar aqui acompanhada desse exímio profissional, doutor Matheus Moraes, que vai me acompanhar nesse podcast tão importante, não é mesmo, doutor? É isso aí, doutora Patrícia, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com você, discorrermos de um tema, de um assunto que é tão importante para o nosso tempo. Gostaria de agradecer também ao King Comunicações, que sempre nos cedeu um espaço maravilhoso e um acolhimento muito significativos. E hoje temos uma pauta muito interessante, que é a fibromialgia. Fibromialgia, essa doença que envolve aí um público bem específico, mulheres acima de 40 anos, são as principais afetadas e as histórias são muitas. Muitas são as histórias e elas são dolorosas. Nós sabemos que mulheres que sofrem são acometidas dessa doença, além das dores crônicas, além de insuportáveis momentos, né, no seu desempenho profissional, na sua vida comum, elas sofrem com um fator muito determinante. Elas não conseguem trazer para o plano material a comprovação da sua doença. Isso porque a fibromialgia é uma doença que, apesar de ser profunda, de acometer terrivelmente suas pacientes, elas não aparecem substancialmente em exames, doutor Matheus. Ela Uhum. não é facilmente documentada. E o tema de hoje é fibromialgia e INSS, benefícios por incapacidade. Esse é o nosso desafio, é o nosso debate. Nós começamos agora, doutor Matheus. Show de bola! E eu já quero começar com uma pergunta que eu tenho certeza que muitos telespectadores têm essa dúvida também, para você falar um pouquinho para nós. Pode ser? Vamos lá, Então, vamos bora. firme. Muitas pessoas com fibromialgia enfrentam dificuldades para obter o benefício por incapacidade. Acredito que justamente por essas questões a quais você mencionou, pelo exame não constar ali algo comprobatório, né? Na sua experiência como advogada, quais são os principais desafios enfrentados pelos segurados nesse caso? Para responder essa pergunta com propriedade, eu quero começar aqui contando uma pequena história. Existem aí mais ou menos uns 10 anos de atuação no direito previdenciário e como todo advogado iniciante, ele acaba ficando um pouquinho afobado com o desejo de avançar progressivamente em favor do seu cliente e somente a experiência e o tempo vai nos deixar mais refinados profissionalmente. E a fibromialgia é uma patologia que exige do profissional na advocacia um olhar mais detalhado. Exige ali maior sensibilidade e uma melhor organização do acervo probatório. Quando se trata de benefícios por incapacidade, nós temos que ter em mente o seguinte aspecto: eu preciso comprovar a minha incapacidade para o trabalho. Não Uhum. basta apenas que um relatório que conste ali o CID da patologia, que demonstre ali que ela existe, que ela é latente, que ela é uma realidade. Esse documento ele não vai ser suficientemente satisfatório para convencer, né, de fato, o INSS de que ali aquela pessoa merece um afastamento das suas atividades laborativas. Isso porque a análise do INSS ela vai estar voltada para o quê? Essa pessoa, esse profissional, ele pode ou não pode trabalhar? E com um diagnóstico raso, sem que possa ali demonstrar claramente essa incapacidade, muito provavelmente esse pedido vai resultar de uma forma negativa, no indeferimento. Então, depois de muitos anos ali trabalhando com fibromialgia, eu percebi que eu precisava de algo mais. Eu precisava, além dos trâmites comuns, dos procedimentos padrões, de simplesmente protocolar pedidos e torcer para que aquilo funcione. Foi necessário o quê? Ter um estudo um pouco mais aprimorado, doutor Matheus, para Sim. chegar lá. E sobre essa questão, nós vamos concentrar no que diz respeito a acervo probatório. Aí você é meu parceiro, aí você entra comigo. Por quê? Sobre provas, nós precisamos construí-las. Exato. Geralmente, o paciente ou o cliente chega no nosso escritório com esse atestado, com muitas dores, muitas vezes sem a capacidade ali de fazer a própria gestão do seu benefício por incapacidade. Ele tem incapacidade de raciocinar, de fazer com que aquela questão administrativa seja praticada e se torne realidade favorável para ele. Sim. E aí é que entram os profissionais. É aí que entra um advogado sensível, que entenda essa dor, que entenda as necessidades que são exigidas do INSS e trabalhe em favor desse cliente. Acervo probatório é a palavra que vai definir o seu sucesso ou não na aprovação do benefício previdenciário. E de que modo que essa pessoa ela pode ter um acervo probatório significativo para ela chegar lá no INSS e ter
condições de ser, ou ter uma mínima chance de ter ali o seu benefício por direito? Assim, de que modo? Se você De puder que explicar modo? A pra gente gente. precisa construir. E a fibromialgia, como já foi dito aqui, ela não aparece nos exames. Então, se ela não aparece no exame, como eu posso quantificar essa dor? Como que eu posso deixar claro para uma perícia administrativa ou judicial que essa pessoa está incapaz, que o que ela diz é verdade, quando essa doença muitas vezes faz com que a própria pessoa que sofre dela seja desacreditada? Sim. Porque é uma doença que você diz ter, uma dor que você relata todo o tempo, mas você não consegue documentá-la. Como nós podemos fazer esse trabalho, doutor? Nós precisamos trazer para o plano material, para o plano documental, essa realidade. E a gente vai construir essa realidade. Primeiro passo: diagnóstico de fibromialgia já está na minha mesa. O que eu tenho que fazer? Eu preciso trabalhar de maneira acessória, paralela, trazendo outras possibilidades ali de demonstração dessa condição incapacitante. Então eu preciso escalonar tecnicamente esse nível de dor e há parâmetros técnicos que podem ser utilizados para esse fim. Além do mais, como há ali questões voltadas para a área de psicologia, que é a área do meu colega, questões de saúde mental que envolve, está em volta das pessoas que sofrem de fibromialgia, nós podemos também desvendar através desse caminho, novos diagnósticos, Uhum, novos CIDs, uhum. novas questões e trazê-las para toda essa discussão, de modo que a gente consiga demonstrar mais claramente o que a minha cliente, o que o meu cliente está vivenciando naquele momento. Então, o que que acontece, meu querido? Você provavelmente, em algumas situações da sua vida, sofrendo de fibromialgia, já esteve ali dentro do ambiente pericial, você já esteve ali, talvez, com seu documento que você conseguiu, talvez até com um nível de dor absurda, a ponto do seu deslocamento até a perícia ter te custado muito. Você foi submetido a uma perícia que não deu a devida observação, não conseguiu apurar de fato a sua realidade e você teve esse benefício negado. Não bastando, você tentou outra vez, tentou outra vez, tentou outra vez, e o número de indeferimentos começaram a se acumular e começaram a se acumular de modo que você praticamente desistiu de avançar. E eu quero te dizer que existem caminhos, e dentro da psicologia e dentro do aspecto da abordagem da saúde mental, nós podemos explorar e muito mesmo essas questões. E é por isso que eu passo a palavra para o doutor Matheus, para que ele possa trazer os pontos, né, doutor, que Sim. nós costumamos a trabalhar para trazer essa realidade pro papel. Vamos lá, então falar um pouquinho sobre o quanto uma pessoa que tem a fibromialgia, quanto isso pode atrapalhar as suas questões emocionais, psicológicas, questões de identidade também, de autoestima. Quando nós falamos sobre essa patologia da qual traz muitas dores, né? E não somente a dor, mas traz também a desconfiança, doutora, de muitas pessoas, né? Então, essas pessoas, além de ter a patologia, por essa patologia ter uma singularidade, né, diferenciada das outras, muitas dessas pessoas, elas são desacreditadas e desconfiadas por terceiros sobre a sua real condição de dor, justamente por não ter, igual a doutora estava explicando, um exame que traga, que deixe isso mais palpável, né, sobre a questão da doença. Então, geralmente, as pessoas que têm essa fibromialgia, o que desencadeia psicologicamente nessa questão, nessas pessoas? Depressão, né? Porque essa pessoa passa a ter pensamentos autoderrotistas, pensamentos negativos, pensamentos de incapacidade, pensamentos de que não é capaz, de que não consegue. Muitas pessoas são chamadas de mentirosas, às vezes muitas pessoas são desacreditadas e tudo isso acaba deixando essa pessoa ainda mais num quadro depressivo. Além da depressão, o que acomete muitas pessoas que acabam desenvolvendo a fibromialgia é a questão da ansiedade. Por quê? Porque as dores, elas são muito intensas, as dores, elas travam a pessoa e deixam as pessoas ansiosas, até mesmo quando há algum espaço, algumas horas a pessoa está sem dor, porque a pessoa fica, nossa, daqui a pouco pode me dar dor, daqui a pouco pode travar isso, daqui a pouco pode travar minha articulação, daqui a pouco pode travar minhas juntas. E tudo isso corrobora para um desenvolvimento de uma ansiedade exacerbada. Uma outra questão que acaba
contribuindo de modo negativo, né, psicologicamente falando, a fibromialgia é a questão do estresse, porque o estresse ele está muito ligado com as dores, né? Então a dor incomoda, gera esse estresse, gera essa insatisfação momentânea que acaba desencadeando o estresse. Então os 3 pilares principais dos impactos emocionais, psicológicos que acometem a fibromialgia é a depressão, é a ansiedade e é o estresse, doutora. A fibromialgia é uma doença invisível. Ela é invisível, mas ela é real. Ela é invisível, mas é real. Sim. E o doutor poderia, por exemplo, explicar um pouquinho como essa doença afeta a autoestima e a identidade, como isso impacta na identidade do indivíduo? Impacta no indivíduo é que o que geralmente ocorre é que a pessoa acaba acreditando que ela é aquela doença. Então, o que impacta na minha identidade? A pessoa passa, eu sou isso, eu sou um incapaz, eu sou uma pessoa que não pode, eu sou uma pessoa que não consegue, eu sou uma pessoa que não tem até mesmo valor. Então, começa então a ocorrer essa disfunção cognitiva, né, e essa alteração e uma distorção da realidade. Porque quando não, a pessoa já começa a se imaginar, a se perceber como sendo aquela doença, como sendo aquela pessoa incapaz, como sendo uma pessoa que vive com dor. Então eu não sou mais a Dona Maria, eu sou as minhas dores. Eu não sou mais o João, eu sou as minhas dores. Então isso impacta muito. E é uma coisa muito triste, por isso que essas pessoas precisam de um acompanhamento, por isso que essas pessoas precisam de uma equipe de profissionais qualificados, adequados, e é por isso que nós estamos aqui também, por isso que nós fazemos esse trabalho. Sem dúvida nenhuma. E a gente precisa entender que, além de escalonar essa dor, de tentar trazer de forma documentada os níveis de dor, a intensidade, o fato recorrente das crises, porque é uma doença crônica, a gente precisa abordar também as patologias, que são as patologias acessórias, as patologias secundárias, que acabam surgindo, que acabam acometendo o indivíduo nessa caminhada dolorosa. Não menos importante é que muitas pessoas hoje, que já estão vinculadas ao mercado de trabalho, estão sofrendo essa doença. Sim. Então, elas conseguem muitas vezes ali um atestado de alguns dias, entregam na empresa, aí ela se submete ao critério ali de avaliação do INSS, é negado e ela é obrigada a retomar o trabalho. E esse ciclo interminável de vai e volta, vai agravando a questão mental, a questão da saúde mental desse indivíduo. Quando eu trato de fibromialgia, quando eu falo de fibromialgia, eu quero dizer para você que me assiste que você precisa de ajuda quando o assunto é previdenciário. A possibilidade de você conseguir sucesso na esfera administrativa é muito escassa. A gente precisa reconhecer isso, porque a gente tem um sistema que tem um critério específico de concessão de benefício. E ele vai querer a comprovação dessa incapacidade. Muitas vezes você não tem condição de fazê-lo sozinha, você não tem condição de entender todos os aspectos que são exigíveis para que você consiga esse benefício, principalmente quando uma patologia, ela não se revela o que ela não se revela, ela não se mostra, ela não está ali claramente definida. Então, esse é o motivo desse podcast de hoje. Sim. É trazer esperança, dizer que apesar dos inúmeros indeferimentos, das inúmeras negativas, dos nãos e dos nãos e dos inúmeros nãos que você já recebeu, existem caminhos que muitas vezes eu como advogada posso dizer para você, ai de mim se não tivesse pessoas como o Dr. Matheus hoje para auxiliar nesse processo. Por quê? Porque não se trata mais apenas de um critério técnico isolado. É verdade. A dificuldade é tão grande do sistema, a burocracia a ser enfrentada, ela é tão massiva, ela é tão consistente, que nós aqui, do meio jurídico, precisamos aqui dar as mãos para profissionais para nos ajudar a alavancar a concessão dos nossos clientes. E aproveitando essa oportunidade, quero fazer uma outra pergunta, doutor. Quais são os principais impactos psicológicos da fibromialgia? Bom, como eu já disse anteriormente, um dos 3 pilares, né, que acabam impactando psicologicamente quem é acometido da fibromialgia é a questão da ansiedade, a questão da depressão e a questão também do estresse. Mas não para por aí. Quando nós falamos sobre esses 3 pilares,
nós temos aí também outras crenças nucleares, crenças subjacentes, que acabam acometendo essas pessoas, né? Então, a catastrofização, né, onde a pessoa ela sente-se sempre que algo ruim está para acontecer, justamente por conta das dores intensas, né? Ela tem sempre um sentimento que logo, logo alguma coisa ruim vai acontecer. Nós temos também a ampliação da dor psicológica derivada do sistema nervoso central. Então a pessoa ela tem vários níveis e níveis de dores e há também uma confusão no SNC que a gente fala, que é onde a pessoa passa também a ter algumas dores e sensações de dores psicológicas mesmo, né? Então existe sim a dor física, mas também as dores, por vezes, elas são tão intensas que ela acaba potencializando e gerando no indivíduo sensações sensoriais de dores, né? Então, por vezes, a própria vergonha, né, que também é um fator que acaba acometendo essas pessoas, o sentimento de vergonha, né? Então a gente tem algumas pessoas que acabam relatando para nós, né, que são acometidas pela fibromialgia, que por vezes sentem-se pessoas que não dão conta, às vezes, de fazer uma tarefa simples, que a outra pessoa facilmente faria, né? Então, todo esse ambiente, toda essa situação gera no indivíduo alguns incômodos que vão abalar psicologicamente essa pessoa, gerando, desencadeando em diversos pensamentos negativos, em diversos pensamentos catastróficos, que vão levar esse indivíduo cada vez mais para um isolamento social, vai levar esse indivíduo a não querer mais socializar com as outras pessoas, vai levar esse indivíduo a ficar cada vez mais sozinho. E tudo isso são caminhos que apontam para episódios depressivos, né? Quando a gente fala sobre depressão, a gente fala de isolamento social, a gente fala de perca de vontade de fazer as coisas que antes a pessoa tinha interesse, a gente fala sobre o desejo, né? A perda de esperança, de vontade de viver. Quando a gente fala de uma depressão, a gente fala de todos esses fatores somados, né, que levam o indivíduo a chegar nessa condição, né? Quando a gente fala de uma pessoa extremamente ansiosa, né, que tem uma ansiedade exacerbada, né, que não consegue ali controlar os seus impulsos, que não consegue controlar os seus pensamentos e discorre de uma aceleração, né, de pensamentos, é justamente por conta desse fator, para a pessoa estar nessa condição, para essa pessoa não ter, por muitas vezes, apoio, seja em qual rede for, por não ter, às vezes, apoio até mesmo em casa, né? Por Sim, pessoas que falam, mas será que é frescura? Né? Será que tá doendo tanto assim mesmo? tá Nossa, será inventando. que tá inventando? Então, tudo isso acaba gerando fantasmas mentais, né? Se assim podemos dizer, na pessoa, e a pessoa acaba, além de ter um problema físico, ela também discorre de um problema, de uma questão psicológica e emocional. E aí, quando nós falamos de uma pessoa com depressão, quando nós falamos de uma pessoa que está extremamente com uma ansiedade aflorada ou com um estresse muito elevado, com certeza vai dificultá-lo também na execução das suas atividades laborais. Sem dúvida nenhuma. E então, perdão, a questão, né, se a minha cliente ou meu cliente chega no meu escritório hoje, doutora, sofro de fibromialgia. O meu olhar sensível, porque é sensível mesmo, para quem, porque a dor dói, né? A dor É, dói, então não há como negligenciar isso, não há como tratar de maneira não sensível uma situação como essa. Então, no meu escritório, eu quero olhar, eu quero ouvir esse relato, observar as percepções médicas que já foram ali registradas, mas eu vou pedir relatórios médicos que já existentes, eu vou pedir prontuários, eu vou pedir documentos, o acervo documental que essa pessoa tenha, e não sendo suficiente, nós vamos buscar mais. Nós vamos observar e nós vamos tapar as brechas. sim, Nós vamos tapar as brechas, doutor Matheus. é isso aí. Por quê? Porque a gente precisa o quê? Caminhar progressivamente, a gente precisa de resultados. A gente precisa minimamente promover um pouco de bem-estar, um pouco de descanso, um pouco de alívio financeiro, Sim, porque o INSS existe para isso, ele existe para amparar aquela pessoa que está incapacitada de maneira temporária ou permanente, total ou parcial, durante esse período. É um alívio financeiro para quem não consegue prover a si próprio em detrimento da incapacidade. Então, meus queridos, nesse momento de podcast, com esse tema de podcast, que eu quero dizer para vocês existe sim meios de um estudo específico, muito bem estruturado,
a 4 mãos, 5 mãos, não importa, com mais profissionais, dependendo do caso, mas você não pode dar um passo, você não pode buscar o seu benefício de qualquer maneira, tratando como se fosse um mero despacho, um mero protocolo, um mero requerimento. Quando se trata de fibromialgia, nós precisamos de algo mais. Não há como se comparar a uma pessoa que está se recuperando de uma cirurgia, tem um atestado ali de 100, 120 dias, 140, que muito provavelmente, obviamente, vai ter um afastamento temporário. Quando se trata de fibromialgia, se requer um atendimento mais sofisticado, um planejamento prévio, uma estruturação de acervo probatório. Doutora, já que você falou de planejamento, existe um caminho ideal para quem convive com a fibromialgia e deseja pleitear um benefício junto do INSS? Que tipo de documentação é mais estratégica nesse processo? A documentação básica, né, que é a primeira documentação que geralmente ela é oferecida como matéria-prima no escritório de advocacia, é um laudo que diz ali o diagnóstico. Só que o diagnóstico por si só, quando se trata de fibromialgia, ele não vai trazer resultados práticos, tendo em vista a necessidade do INSS apurar a incapacidade para o trabalho. A doença por si só não é suficiente. Então, eu costumo ali pedir relatórios médicos atualizados ou mesmo atestados pretéritos para que eu possa avaliar o histórico desse paciente. Gosto de pedir os prontuários de atendimento de modo que eu consiga ali desenhar, né, mapear o número de vezes que ele visitou, que ele foi até uma instituição médica, um pronto-socorro, para que eu possa demonstrar que há crises recorrentes. Eu busco também, num primeiro momento, o receituário médico que é oferecido, analiso as datas, as quantidades, até mesmo as bulas dos medicamentos para saber se tem efeitos colaterais agressivos, para que eu possa demonstrar também que muitas vezes a pessoa pode ficar sonolenta durante o uso de determinado medicamento. Então eu acabo observando aquilo que ela tem no primeiro momento, depois eu começo a desenhar. Eu começo a projetar, eu começo a construir meios para trazer à tona aquela realidade oculta. Exatamente isso, a realidade oculta. Porque as lágrimas por si só, muitas vezes, não são suficientes, doutor Matheus. Eu preciso de algo mais, eu preciso sofisticar essa documentação, eu preciso compreender o que o INSS requer, mas ainda que, apesar de todo o trabalho, de todo o empenho sofisticado, se ainda assim vier uma negativa, eu tenho um bom processo ali arquivado, tá? Eu tenho ali uma boa documentação, um bom acervo, para quê? Para judicializar. Minha orientação quando o caso é fibromialgia, não faça sozinho. Busque uma ajuda profissional para que você possa caminhar firme diante do seu resultado, né? E no judicial, nós vamos ser submetidos ali a novas perícias, né? A novas avaliações, e aí o nosso trabalho se torna ainda mais enérgico, porque nós trabalhamos com assistente técnico, no caso do Dr. Matheus Moraes, ele geralmente atua como assistente técnico nos meus processos, quando se trata de saúde mental. E juntos nós vamos construindo ali meios para o quê? Para encurralar o perito, de modo que ele dê a resposta que eu preciso que ele dê, e para que o juiz, analisando esse resultado pericial, possa ali fundamentar a sua sentença de maneira totalmente procedente em favor do nosso cliente. Doutora, para quem é leigo na questão do direito, é basicamente o quê? Quanto maior documentação eu tenho, mais chances de eu conseguir o benefício, basicamente seria isso. O detalhe, muitas vezes, não está na quantidade. A quantidade, ela vai servir para que eu possa revelar ali um histórico. Uma caminhada. Ali é o raio-x da vida do meu cliente, ali do que ele viveu, do que ele passou. Mas não é a quantidade que vai fazer a diferença, mas é a qualidade desse material. São os apontamentos. Só que, geralmente, se não aparece em exame, eu não tenho um exame que mostra. Eu vou precisar que o médico observe e faça apontamentos. Muitas vezes, se o médico não tem essa conduta, meu cliente fica no prejuízo. E se ele não entrega, eu preciso construir. Se ele não entrega, eu preciso construir. O advogado previdenciarista hoje, ele precisa se desdobrar para trazer resultados. Não basta apenas juntar documentos. Juntar documentos qualquer um junta.
Nós precisamos o quê? De entender o caso concreto, buscar sofisticar essas provas, refinar esse acervo probatório, trabalhar tecnicamente, estrategicamente e com um objetivo único, trazer o resultado que é a concessão do benefício para o nosso cliente. Eu pergunto isso, doutora, porque muitas pessoas às vezes não acabam buscando uma ajuda de um advogado, não acaba buscando uma ajuda de terceiros, porque elas entendem que é o seguinte, bom, eu já tenho um documento de um médico, eu tenho atestado do outro, eu tenho um exame disso, tenho um exame daquilo, vamos ver se dá certo, né? Vamos ver, eu mesmo agendo lá e vamos ver se eu consigo, né? E muitas vezes não é dessa forma. É como a doutora está explicando, que precisa ter todo um passo a passo, precisa ter todo um processo, precisa ter todo um concubinado, precisa ter toda uma qualidade no meio de tudo isso para se tornar mais fácil, né? Maior a Exatamente. chance Sim, de conseguir o benefício. o próprio sistema do INSS, ele é completamente receptivo para que qualquer um possa acessá-lo e possa requerer seus benefícios e possa operar diretamente, sem ajuda de intermediários. Só que nós precisamos entender que nós estamos diante de um sistema burocrático, diante de um sistema que está ali pronto para o quê? Para negar, pronto para indeferir, mediante qualquer detalhe. Então, o que que nós precisamos ali? Nós precisamos de mais organização, nós precisamos de um entendimento mais aprimorado, nós precisamos realmente nos esforçar para poder conseguir vencer. E quando eu falo isso, eu não digo fazer uma oposição ao sistema de previdenciário, sistema do INSS. Não é oposição, é entender o jogo, doutor. Eu Uhum. preciso entender o jogo. Se eu não consigo entender as regras do jogo, minimamente eu não vou conseguir acertar nenhum ponto. Esse é o fato. Isso é muito importante. Eu tenho mais uma pergunta para a doutora. De maneira simples e direta, como driblar a burocracia e vencer o INSS para a obtenção do benefício? Driblar a burocracia, driblar a burocracia é organização, é a palavra-chave. É você ter uma orientação adequada, é você se esforçar, fazendo a sua parte para poder concentrar o número de provas necessárias, se submeter àquilo que o seu advogado está te instruindo, ou seja, se ele te orienta a buscar, por exemplo, olha, eu preciso que você me traga aqui um prontuário específico desse tal lugar, desse período que você ficou de internação. É ele ser cooperativo com aquele que atua na causa dele e ele construir junto com o advogado dele os meios probatórios necessários para poder fazer um papel ali de um papel bem posicionado, para que ele possa se posicionar adequadamente e ter bons resultados. Então, driblar a burocracia é compreender as regras, ser assertivo nas suas escolhas, na documentação, na sua postura pericial, que é muito importante, porque a postura também faz parte desse contexto. Então, eu Uhum. preciso me apresentar corretamente, eu preciso ter uns bons documentos de maneira organizada e eu preciso ter a consciência que o sistema funciona de determinada forma. E saber que a doença que eu tenho hoje, que é fibromialgia, que ela é uma doença que me exige aspectos mais detalhados para que eu consiga avançar, para que eu consiga para que eu consiga o meu benefício tão desejado, tão esperado. Muito bom. Isso é muito importante a gente saber, né? Que eu tenho certeza que muitas pessoas podem estar aí nos assistindo e gerar, né, essas dúvidas. Entrando um pouquinho na questão psicológica, doutor, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a dor. Vamos lá. Sobre o quanto a dor pode levar a pessoa a ter malefícios psicológicos. Porque a dor, ela por muitas vezes gera uma sensação, e aí tem até um aspecto religioso também por detrás de tudo isso, mas de que algo de errado eu fiz. Por que eu tenho tanta dor? Deus, por que eu tenho tanta essa dor? O que eu fiz de errado? Que pecado que eu cometi? Aonde eu errei? Então até esses sentimentos de culpa, eles são muito presentes quando se tem, né, essa patologia da fibromialgia derivada das dores. Então, o sentimento de culpabilidade por algo que possa ter feito também é uma coisa que acometem e muito essas pessoas. Né? Eu tenho alguns pacientes que atendo que têm essa doença, que têm essa patologia, e eles têm esses tipos de pensamentos negativos sobre si. Eles têm esse malefício, né, se assim nós podemos dizer, de ter essas crenças de que fez algo de errado, né, de que a vida foi injusta, e aí caminha para o desejo, que é muito comum também quando se acomete com dores intensas, de não querer viver mais.
Porque se eu deixo de viver, a dor passa, a dor some. E aí é um ponto muito importante que eu gostaria de mencionar sobre o cuidado de que a doença, ela não te define, né? Esse estágio, né, da qual você se encontra, que muitas vezes é potencializado justamente por não conseguir um benefício assertivo, porque daí essa pessoa tem que trabalhar, essa pessoa tem que continuar fazendo as suas atividades laborais por não conseguir um benefício e as dores intensificam, né? E aí, tudo isso vai levando às questões psicológicas que também potencializam as questões das dores. Nós sabemos que tem ali a questão do período do tempo e tudo mais, que também é um fator que contribui, principalmente na época do frio, né? Então nós temos ali uma série de situações, o sentimento de incapacidade também é muito gritante nesse momento. Quando a gente fala da abordagem cognitiva comportamental, doutor, as questões psicológicas, vamos estar aí o grande Aaron Beck, né, pai da abordagem cognitiva comportamental, nós falamos que os pensamentos eles são um grande motor para a ação comportamental desse indivíduo, né? Então, quando a gente fala sobre a questão, nossa, mas não vai mudar tanto o que a pessoa pensa ou deixa de pensar. E aí eu gostaria de sempre citar um exemplo que eu gosto muito, que é a gravidez psicológica, né? A mulher, ela faz ali uma série de exames, não tem nada ali No no ventre, ventre, né? Fez ali todos os tipos de exames, mas ela colocou na cabeça dela ela tá grávida. que ela tá grávida. E isso que gera, né? Gera uma série de modificações físicas nessa mulher. A barriga começa a crescer, começa a dar leite nos seios, começa uma série de situações, né? Que você olha para ela e fala, nossa, ela está grávida. Mas não. Tudo aqui, todas aquelas modificações físicas que ocorreram naquela mulher, tudo pela força do pensamento. Agora você imagina uma pessoa que fica o tempo todo pensando que ela não é capaz, que ela não consegue, que ela não pode, que ela é uma derrotada, que a vida dela é sempre sentir dor, que ela começa a ter vergonhas também, porque às vezes em determinados momentos trava-se muito, né, algumas partes ali derivadas das dores intensas nas juntas, e a pessoa às vezes até precisa arrastar ali a perna, enfim, o braço, começa a ter uma série de dores tão intensa que essa pessoa às vezes está ali num ambiente social que ela não quer voltar mais naquele ambiente social. E aí, um problema que é a dor, eles transformam em vários. Porque daí essa pessoa tem uma dor e ela é sozinha. Essa pessoa tem uma dor e ela também sente-se envergonhada. Essa pessoa tem uma dor e agora ela não quer mais viver e não sente mais prazer nas coisas que antes ela tinha prazer. Essa pessoa não vai mais ao cinema porque ela, no meio do filme, ela sente uma dor insuportável e ela não consegue assistir o filme todo. E aí essa pessoa, ela quer trabalhar, mas ela não consegue. E muitas vezes, é vagabundo, tá assim porque não quer trabalhar, porque quer se encostar em benefício. A gente sabe que tudo isso é como um dificultador, né, para as questões emocionais e psicológicas dessa pessoa. Então, por isso, tá até numa outra pauta, se eu já puder Pois não, vamos lá. encaminhar, que são a questões sociais, né? O que nós, como sociedade, nós podemos fazer para colaborar, né? E aí eu não digo nem de um parentesco nosso, mas vamos estender isso, né? Até para o próximo, para um colega de trabalho, para uma pessoa que a gente conhece. Como nós, como sociedade, nós podemos facilitar, ser uma bênção, um canal de bênção na vida dessa pessoa. Não julgar, Empatia. não apontar, procurar ser empático. A dor do outro, por mais que eu não sinta, ela é real. Todas essas questões, nós precisamos ser como canal de luz na vida dessas pessoas, que elas já sofrem um problema que é real, e às vezes, sem querer, nós transformamos esse sofrimento também num sofrimento psicológico na vida dessa pessoa, né? Então, nós como sociedade, nós precisamos entender que essas pessoas, elas precisam de ajuda, elas precisam serem acolhidas em todos os âmbitos possíveis, né? Seja num favor, seja em trazer um acalento no momento em que a pessoa está dizendo que está com dor, em acreditarmos nisso, em fazermos isso, a dor do outro ser também a nossa dor. Porque o que mais nós temos hoje, doutora, são uma sociedade que não tem empatia. Não tem. É uma sociedade em que cada um só olha para o seu lado, só olha para o seu umbigo, só olha para suas coisas. E é por isso que nós temos uma sociedade tão distante, com tanta maldade e com tantas pessoas frias, mesmo Sim. sorrindo. E sem dúvida nenhuma, essa doença ela é tão caracterizada por portas fechadas
que muitos profissionais do direito, inclusive, quando recebe ali um documento de fibromialgia, fibromialgia nunca ganha. É difícil demais, nunca dá certo o processo de fibromialgia. E é por isso que eu entendi que profissionalmente poderia fazer a diferença tentando traduzir esse sofrimento de uma forma subobjetiva. E de que maneira que eu poderia fazer isso? Tentar escalonar, promover escalas de dor de maneira comprovada. E isso é possível quando nós nos unimos e nos aliamos com outros profissionais além do direito, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, quando a gente consegue traduzir esse sofrimento com dados, doutor, objetivos e subobjetivos, a gente começa a trazer aquelas palavras que ela ouviu muito tempo, aquelas palavras que elas foram palavras que as fizeram desacreditar da própria condição, a gente começa a trazer aquilo para um plano material. E eu quero só mostrar aqui que existem pontos, escalas, exemplos que eu posso citar, como a escala EVA, Tender Points, escalas funcionais, que são meios, formas técnicas que os próprios peritos e juízes conseguem compreender o nível da dor. Veja bem, nós estamos falando aqui, eu estou entregando aqui uma informação valiosa, que é uma técnica que nós utilizamos, que são meios para quê? Para mostrar a realidade que todo mundo finge não ver. Que todo mundo finge não ver, porque muitas vezes nesse ambiente aqui a palavra não é suficiente, a lágrima não é suficiente, e só por meio de dados, por meio de uma condição materializada, é que a gente vai conseguir chegar em algum lugar, e é isso que a gente quer oferecer, aliando essas duas profissões, essas duas práticas profissionais em favor do nosso cliente. Eu tenho aqui mais uma perguntinha para o doutor, gostaria de fazê-la. Como esse estigma social interfere na saúde mental de quem tem fibromialgia? Interfere muito, né? Justamente quando a gente fala sobre, até mesmo dando um gancho naquilo que eu estava mencionando, sobre essa empatia que nós precisamos ter com o outro, sobre esse novo olhar que nós precisamos ter e entender, e não só entender, mas também acolher, né, o outro. Quando a gente fala de uma inclusão, né, nós falamos de trazer o outro, seja um deficiente, seja uma pessoa que tem um tipo de doença, seja uma pessoa que tem algum tipo de patologia, e incluir essa pessoa em todos os âmbitos que ela esteja. Seja uma pessoa que ainda está, infelizmente, tendo que exercer a sua atividade laboral por não ainda ter conseguido o benefício, seja uma pessoa quando nós encontramos na rua, seja uma pessoa quando nós encontramos num ponto de ônibus, seja uma pessoa aonde ela estiver, que ela seja inserida no meio desse processo, no meio dessa roda, no meio dessa conversa. E não ser uma pessoa discriminada, e não ser uma pessoa apontada, e não ser uma pessoa julgada. O que nós precisamos é trazer essas pessoas para o nosso lado e dizer, olha, nós estamos aqui, eu gostaria de te dar a mão. Porque essas pessoas, elas são cometidas por muitos medos, né? Por muitos medos e por muita ansiedade. Quando nós falamos de medo, geralmente nós falamos de um excesso de passado. Né? Quando nós falamos de medo, são traumas que nós carregamos, são situações que nos acometeram no passado e nos paralisam hoje. E quando nós falamos de ansiedade, é um excesso do futuro, um pensamento muito acelerado sobre o que vai acontecer amanhã, sobre o que será que vai acontecer, o que vai ser de mim. Então, por isso, nós precisamos viver o hoje. Olhar para trás como aprendizados e não como uma situação que vai me gerar medo e vai me paralisar. Não olhar para o futuro como uma situação que eu vou precisar estar lá, mas olhar apenas para me regredir, para me organizar e segurar a mão no dia que se chama hoje, doutora. Sem dúvida nenhuma. E na advocacia, no direito, na minha lida, na minha rotina, eu preciso lidar, né, com situações como essa, com esse medo, com essa angústia, com essa ansiedade. Por quê? Porque uma pessoa doente, uma pessoa com dores crônicas irreversíveis, imensuráveis, que muitas vezes a trava, que a impede de caminhar, de fazer movimentos simples. Essas pessoas, muitas vezes, elas precisam ali de um amparo, não apenas familiar, que muitas vezes não tem, mas também de um amparo financeiro. Então, imagina essa situação, como ela é agravada, quando o que está em risco é o seu rendimento mensal. Sim. Quando você sabe muito bem que se você não comparecer, se você é um autônomo, se você é uma pessoa
pessoa que é um MEI, um microempreendedor individual, se você não for no outro dia seguinte levantar para trabalhar, o pão pode não chegar na sua mesa. E o INSS, ele tem essa função. Ele nasce, ele surge, ele existe para esse respaldo no momento de fragilidade. E as portas muitas vezes estão fechadas, mas elas podem ser perfeitamente abertas com a estratégia correta. Então eu quero com esse podcast encorajar você, dizer que existe sim possibilidades, existem estratégias, existem métodos e existe acolhimento, existe da nossa parte um entendimento profundo da sua realidade. A gente sabe exatamente o que você vive, não apenas por conta dos documentos e pelos papéis, mas porque nós não trabalhamos apenas com números ou apenas com fatos isolados, nós trabalhamos com vidas e nós conseguimos compreender profundamente essas questões que envolvem a humanidade de cada um. E é por isso que nós amamos tanto o que fazemos, né, doutor Matheus? É por isso que a gente se dedica a procurar meios e formas de conseguir abraçar os nossos clientes e, sobretudo, trazer resultados que gerem alívio, que diminuam um pouco a ansiedade, um pouco desse medo, dessa insegurança, para que eles possam ter uma vida de qualidade, uma vida que eles possam buscar tratamentos, que eles possam se cuidar de maneira mais tranquila, porque é isso que nós queremos, é isso que nós pretendemos promover com o nosso trabalho. Maravilha. Doutora, se alguém quiser te contactar aqui na cidade, qual que é o endereço? Aonde que você está? É muito fácil me encontrar, gente. É muito fácil me encontrar. Eu atuo profissionalmente em Limeira, na cidade de Limeira, e também na cidade de Piracicaba. E o nosso escritório, nós temos 2 unidades aqui no estado de São Paulo, e nós temos o nosso escritório matriz, que é o nosso maior escritório e também o mais antigo escritório que fica em Brasília, no Distrito Federal. O que não impede que outras pessoas que façam parte de outras cidades também nos acionem. Afinal de contas, hoje o atendimento online tem sido uma ferramenta incrível, desde a pandemia, né, doutor? Sim. E muitas pessoas até que moram aqui na nossa cidade também preferem essa forma de atendimento. Não deixa de ser acolhedor, não deixa de ser atencioso. É claro que eu prefiro tomar um cafezinho, receber presencialmente, conversar, mas se não for possível, nós estamos também muito receptivos para o atendimento online. Então é muito fácil, o meu telefone já fica ali na minha rede social, depois a gente vai deixar aqui embaixo na legenda o nosso contato e também o nosso arroba lá do Instagram. Muito bom, show de bola, é muito importante. Às vezes as pessoas estão nos assistindo, nos acompanhando e tem interesse ali em contactar, né? Às vezes nós passamos aí um bom profissionalismo e eu tenho certeza que muitas pessoas aí vão se interessar e nós estaremos aqui de braços abertos para te acolher, seja em qualquer demanda aí, principalmente na questão previdenciária, na questão do INSS. Exatamente. Sabe por quê, gente? Vou contar uma coisinha para vocês. Nós trabalhamos com direito previdenciário, atendendo todas as demandas previdenciárias, mas o foco do nosso trabalho é saúde mental. Então, se qualquer coisa que você esteja passando, que esteja no âmbito da saúde mental, tenha certeza que vocês vão encontrar aqui um atendimento de qualidade específico para sua causa. Às vezes, doutor, uma pessoa que ali no acidente de trabalho ali acabou tendo a perna amputada, entra também como uma questão de possível saúde mental? Entra nessas questões também? Sem dúvida nenhuma, porque uma questão como essa, como um acidente de trabalho, né, ela gera repercussões, né, na saúde mental do indivíduo. Nós sabemos que a partir de uma perda de um membro, a parte funcional é muito comprometida e aquela pessoa passa a ter uma vida diferente do que ela tinha outrora. Então essas repercussões acontecem, nós temos aí muitos casos aí que envolvem questões de depressão, de ansiedade, né, e até casos mais graves, né, síndrome do pânico. Então tudo isso vai gerando, porque às vezes a doença mental, ela não chega como a questão principal, o núcleo da questão. Nós muitas vezes percebemos que ela entra como uma doença secundária, e nós não podemos deixar de abordar as doenças secundárias, principalmente quando se trata de um sistema previdenciário cada vez mais rígido e mais engessado e com mais números de negativos. Então, nós precisamos abordar as questões que envolvem esse indivíduo de maneira completa. Ele tem que ser observado não apenas no ponto que ele me entrega na mesa, mas eu preciso ouvir essa história, eu preciso saber quem ele é, eu preciso saber de onde ele veio, o que ele carrega, quais são as marcas da vida dele. Dessa forma, enxergando essa pessoa como uma pessoa, eu vou conseguir ter uma análise mais profunda, uma análise mais completa e, quem sabe, ser uma ferramenta, um instrumento aí para agir profissionalmente e entregar aquilo que ele tanto precisa para aquele momento. Tá aí
a nossa diferença, né? Tá aí o destaque de olhar o indivíduo como um todo, de uma maneira biopsicossocial, e não apenas olhar numa esfera em que o indivíduo ele possa estar sendo prejudicado ou sendo sofrendo ou sendo acometido por alguma situação, uma doença, e não olhar para um único ponto, mas olhar para O a todo. esfera toda, para o todo. Exatamente. Será que você tem perguntas pra gente? Vamos ver? Vamos ver se tem. Vamos ver se tem gente com vontade de perguntar alguma coisa. Olha lá. Fibromialgia entra na lista de doenças graves do INSS? Olha, nós tivemos aí um avanço importante. No último dia 23, nós tivemos a aprovação de uma lei que trouxe, né, o tema fibromialgia para uma doença considerada como deficiência. Isso foi um avanço muito importante, muito considerável, de modo que a gente vai poder ter um olhar específico para pessoas que são acometidas dessa doença no que diz respeito à aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Porque existe ali a aposentadoria da pessoa com deficiência que possui critérios diferentes da aposentadoria comum e faz com que você tenha ali uma análise um pouco mais especial, de modo que favoreça essa pessoa, desde que ela comprove que a deficiência dela existe e o período que essa doença de fato existe, né? E nós temos também a questão do bebê Loas, né? Que muito provavelmente isso vai ali facilitar a concessão de benefícios de prestação continuada. Obviamente que não será apenas demonstrar ali que existe a patologia, como nós discutimos aqui, mas o nível de intensidade, de acometimento, o grau de complexidade daquela doença em relação ao trabalho e à incapacidade. Muito bom. Bem respondido aí. Temos mais aí? Temos mais perguntas? Ó, vamos lá, outra, hein? É possível trabalhar e receber o benefício por conta da fibromialgia ao mesmo tempo? Não, é possível. Quando nós falamos de benefício por incapacidade, nós estamos falando de quê? Benefício por razão de incapacidade. Então, se eu estou incapaz para o trabalho, e recebendo um benefício, eu não posso trabalhar. Obviamente, são duas coisas que não combinam. Benefícios por incapacidade sendo pagos, ele não tem nenhuma conexão, não há possibilidade de você desenvolver qualquer atividade remunerada. Posso eu fazer uma outra perguntinha? Pode! Caso isso ocorra, a pessoa está lá recebendo um benefício por incapacidade, Caramba, e Matheus. aí foi pego lá Trabalhando, né? O que acontece Ele vai nesse responder caso? por isso, né? Isso é uma fraude, sem dúvida nenhuma, é considerado uma fraude. E o INSS poderá, além de receber, de pedir a restituição desses valores que foram pagos indevidamente, ainda lhe acionar por questões também na área criminal, né? Então, não é uma questão para ser levada de uma maneira sem a devida importância. Nós estamos falando aqui de algo muito sério. Muito importante. Temos mais perguntas? É preciso passar pela perícia mesmo com o diagnóstico de fibromialgia fechado? É possível, você deve passar pela perícia com o diagnóstico fechado, sobretudo quando o diagnóstico estiver fechado. A grande questão é que você precisa ter uma organização, uma elaboração mais sofisticada na apresentação desses documentos. Não basta apenas, muitas vezes, um laudo dizendo que existe fibromialgia. Exatamente por essa razão que muitos benefícios são negados. Porque eu preciso o quê? Por meio da documentação médica, mostrar que existe uma incapacidade para a atividade laborativa que eu exerço. Entendi. Nossa, muito bom. Muito bem respondido. Temos mais? Ó, tem mais uma aqui, ó. Existe algum prazo mínimo de contribuição para ter o direito ao benefício por fibromialgia? Sem dúvida nenhuma. Então, os benefícios por incapacidade, ele vai exigir ali que você tenha uma qualidade segurada. Qualidade segurada, ou seja, que você esteja ali pagando, vertendo as suas contribuições em dia, né? Ou pelo menos, né, que você tenha ali, esteja dentro de um período de graça, um período ainda que você não está contribuindo, mas ainda existe uma cobertura. Carência? Período de Não, a carência? carência são o número de contribuições. Hoje, para os benefícios por incapacidade, a carência mínima, ou seja, o número mínimo de contribuições vertidas são de 12 contribuições. Né? Então, a gente precisa ter pelo menos um ano de contribuições para a gente passar a ter direito a esse benefício. Agora, a carência não se confunde com qualidade segurada. A qualidade é quando eu estou em dias, quando eu estou com pleno vigor dessa proteção previdenciária. Muito bom, muito bem respondido. Vamos lá. Recorrer vale a pena quando o INSS nega o benefício? Olha, o que não vale a pena é não recorrer.
Porque a decisão do INSS, quase sempre, não, ela vem negando, mas sem os fundamentos necessários, ou seja, sem os critérios de avaliação adequados. Isso porque muitas vezes aquela perícia tão superficial, tão rápida, ela acaba não sendo suficiente para poder perceber a necessidade daquela pessoa que está sendo periciada. E o sistema tende a negar. O sistema está ali para dizer não, é uma realidade, todo mundo sabe, tem meme na internet, todo mundo sabe que não é fácil passar numa perícia pelo INSS. E quando se trata de benefício por incapacidade, eu sempre recomendo que ao recorrer, você faça na via judicial e não com recursos administrativos internamente. Sempre tem lá no seu comunicado de decisão escrito assim, olha, caso você não concorde com essa decisão, você pode em 30 dias fazer um recurso ali contestando esse resultado. O que eu digo? Não faça isso. Procure um advogado para que esse advogado entre a juiz e uma ação junto ao juizado especial federal, né, competente, para buscar o seu direito de maneira muito mais profunda, mais técnica, de modo que você tenha ali a condição de, quem sabe, ter o seu resultado tão esperado. Muito bom. Show de bola. Michael, temos mais perguntas? Não? Doutora, para mim é sempre um privilégio muito grande estar aqui com você, discorrendo de um assunto que é tão importante para o nosso tempo, um assunto que tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas, né? Foram premiadas com esse conhecimento, né? Acho que o meu povo perece por falta de conhecimento, é bíblico isso, né? Então, assim, é sempre um privilégio muito grande falar sobre esses assuntos, sobre um assunto que é tão importante, porque essas pessoas, elas precisam ser vistas. Essas pessoas, elas precisam saber que elas têm um direito. Por mais que essa doença possa parecer invisível, mas você não é invisível para nós. Nós estamos aqui prontos para atender, nós estamos aqui prontos para te ajudar, para auxiliar naquilo que for preciso. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com você falando sobre esse assunto. Você sabe o quanto eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho e, acima de tudo, pela sua pessoa, pela pessoa que você é. Então, é um privilégio muito grande tratar sobre esses temas, sobre esses assuntos, e eu me sinto privilegiado por estar aqui com você e por sempre tratarmos desse assunto que é tão importante. Doutor Matheus, a honra é toda minha, faço as mesmas considerações, é um privilégio estar dividindo mais uma vez a mesa com você, é um assunto sensível, diante de tantos outros que nós ainda abordaremos. Sim. Sei que nós estamos ainda dando os primeiros passos da nossa caminhada profissional, prontos para servir, porque esse tem um aspecto missionário, esse trabalho tem um aspecto missionário e é servir. Nós estamos aqui de braços abertos para receber vocês também, que queiram saber mais sobre o nosso trabalho, que precisem se informar a respeito desse tema. Estaremos de portas abertas, de braços abertos para acolherem todos vocês que estão passando por esse momento difícil. Quero dizer também que quero deixar, na verdade, uma mensagem pequenininha, sensível, que foi separada com muito carinho para todos vocês que nos assistem, que nos dão a oportunidade, né, de entrarem aqui por esse meio de comunicação, de estarem conosco, de estarem aqui nos apoiando e nos ouvindo. Eu quero deixar um texto aqui de Jeremias 29:11, que diz o seguinte: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa é a mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês, sobretudo para você, mulher, que está passando por dores difíceis, incontroláveis, dores que têm acometido a sua vida profissional, pessoal, emocional, que tem impedido você de realizar os seus sonhos. Eu quero dizer que profissionalmente nós podemos sim desenvolver um bom trabalho, mas quero dizer que Deus tudo vê, que Deus é poderoso para fazer, que Deus é aquele que muda diagnósticos, que é aquele que opera na vida daquele que crê. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa fé. E eu quero me despedir aqui de vocês, o nosso segundo podcast Lei e Vida, e deixar já o nosso convite para o próximo. Se inscreva no nosso canal INSS Prático, onde nós estaremos divulgando cada vez mais conteúdos como esse. Se você gostou, curte aqui e se inscreva no nosso canal e também nos siga nas redes sociais. Um grande abraço!